Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de iniciar nossa aula, eu quero deixar para vocês uma mensagem que está lá no meu Instagram, que eu compartilhei com as pessoas, que nos ajuda muito a entender algumas coisas. Quedas não se confundem com derrotas. Dificuldades não se confundem com impossibilidade. Quem vai dizer se é uma coisa ou outra é a nossa atitude. Então, às vezes vai ter dias que você vai estar mais cansado e não vai dar vontade nenhuma de estudar. Às vezes vai ter dia que você está mais disposto e quer continuar e quer prosseguir com os estudos. Então, independentemente se você teve uma pequena queda, não é uma derrota. Ou se você está com alguma dificuldade, não quer dizer que é uma impossibilidade, que você não vai conseguir. Bora seguir em frente, vamos trilhar um caminho, porque o curso só está começando essa unidade, né? Está começando agora a unidade 1, e eu quero que vocês se sintam bem-vindos e que esses minutinhos que a gente vai passar junto agora, no estudo do livro digital, vou fazer aqui um breve resumo do que vocês vão ler no livro digital e vou fazer algumas explicações também. Eu acho importante a gente fazer algumas explicações. Mesmo sabendo que vocês são excelentes, que entendem muito bem, eu vou fazer essas explicações. Vão comigo? Vou botar agora. Enquanto eu estou colocando, deixa eu fazer aquela pergunta. Seguiram o meu conselho? Espero que sim. Estão com caderno para as anotações. Já fizeram a leitura do livro digital? Importante fazer a leitura do livro digital, viu, gente? Então, se não estão com caderno, vai buscar o caderno, dá pausa no vídeo e traz os cadernos para fazer as anotações. Para quem não tem tempo, esse é a melhor opção. Estuda comigo. Enquanto eu estou fazendo a apresentação de slide, você vai anotando no seu caderno. E depois, vocês vão ver que já vai ficar muito mais fácil para realizar as atividades. Começar. Cada um, nossa unidade 1. Nossa unidade 1 começa agora no dia 28 e vai até o dia 8. E agora, nesses slides e nosso livro digital, a gente vai trabalhar o currículo, os princípios epistemológicos do currículo da educação profissional. Lembrando que esses princípios epistemológicos, se você voltar ao material da epistemologia, você vai encontrar muita coisa. Então, vale a pena voltar para o material da epistemologia e dar uma lida. Os documentos norteadores para a concepção de educação profissional. Também a gente já trabalhou bastante coisa em epistemologia, então vale a pena também reler o material. As diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica e o catálogo dos cursos. Deixa eu iniciar aqui o meu. Estou mexendo aqui no celular. O cronograma aqui, né? O cronômetro, porque existe um tempo máximo que eu posso gastar aqui nessa aula para poder postar lá no YouTube, que é em volta de 15 minutos. Então, já aqui, já coloquei para também não me perder no meu tempo. Eu gosto muito de pensar o currículo e, nesse currículo, a gente entender que o currículo ele vai ter os conteúdos que vai ser ensinado, ele vai ter o tempo, ele vai ter a forma que define, ele vai ter a forma de avaliação. E também é interessante esse olhar do currículo e saber que o currículo ele não é neutro. E há uma disputa muito grande pelo currículo. Ele é peculiar, ele é fruto de investigações.
ele não traz consigo neutralidade nenhuma, e muito menos eternidade. O currículo está em constante transformação. Tem uma frase que vocês devem saber, uma frase popular, e diz assim: muda-se o rei, muda-se as leis. Eu gosto também de trazer essa frase para o currículo. Quando se troca a equipe, o presidente e toda a equipe gestora, você vai ver que o formato do currículo ele vai mudar. A mudança do rei, né? Trazendo esse ditado popular. Então, a gente já sabe que nesse olhar, ele não é um olhar neutro, não só olhar para o currículo. Ele vai estar impregnado pelos pensamentos das pessoas, pela concepção de aprendizagem, pela concepção de mundo, pelos pontos que se querem chegar, pelas metas, pela organização. Então, tudo isso você vai estar vendo e estudando nos textos. Você vai poder estar observando esse olhar. Num livro digital, você vai ver que o currículo na educação profissional, ele vai ter um contexto curricular, ele vai ter a interpretação dos professores sobre o material, ele vai ter a prática e os sujeitos que estão inseridos dentro desse contexto. Você vai ver também os efeitos educacionais reais e os efeitos comprovados. Então, todo esse percurso você vai ver dentro desse currículo da educação profissional. Você também vai observar, e isso aí a gente trabalhou muito na cadeira de epistemologia, que o conceito de trabalho trazido pelo currículo é o trabalho como um princípio educativo. Ao mesmo tempo, os objetivos desse currículo é formar os trabalhadores num contexto de ensino que forma para o trabalho. Vale também lembrar que esse currículo ele também vai estar impregnado com uma forma interdisciplinar, ampla, de reconhecimento do saber profissional, do saber técnico, da produção, do contexto da produção e do fruto de uma cultura, de técnica, com as dimensões ética, estética, ambientais, políticas, econômicas. Essas dimensões também nós já trabalhamos nos textos de epistemologia. Então, vale a pena, de novo, vou bater na mesma tecla, voltar, para quem não conseguiu entender essa parte e dar uma leitura nos textos. Mas vou fazer um pouquinho, vou relembrar um pouquinho a vocês. O saber profissional, técnico profissional, não é uma simples aplicação da ciência, como já vimos. Ele é criativo, ele é cultivado em contexto e em comunidades da prática. E ele se transforma. Dando exemplo, quando se dá devido o tratamento ao trabalho, à técnica, à tecnologia, como uma ciência, pode-se organizar um currículo que vai trabalhar a ciência e acrescentando as técnicas que serão depois adquiridas. Aliados a esse princípio educativo de interdisciplinaridade, abarca também os princípios do socio-interacionismo, do pensar. E a gente vai ver esse contexto de trabalho que vai unir o saber fazer, o saber profissional, vai unir as ciências para trabalhar as potencialidades num contexto, dentro de um contexto. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, a gente vai aliar o trabalho como princípio educativo, e dentro desses saberes fazer, desse saber técnico profissional, a gente vai estar trabalhando a questão das aprendizagens sociais. Vamos pensar agora, por exemplo, é um exemplo, né? Que esse livro digital que foi produzido por Alain, esse dessa unidade, ele vai trazer a situação
variedade das habilidades e a diversidade. E os ensinamentos que desenvolvem as competências profissionais reais. Aí ele vai trazer o exemplo do curso de formação de um cuidador de idoso. Exemplo que ele traz. Aí ele vai colocar, por exemplo, a situação 1, que é a situação do banho. Que habilidades reais que a pessoa precisa aprender, que competências a pessoa precisa aprender para poder dar o banho do idoso, né? Auxiliar o idoso no banho. Se esse idoso é acamado, vai ter precisar de uma competência. Se esse idoso ele é cadeirante, que situações, que aprendizagem a pessoa precisa desenvolver, que competência para dar a medicação. Vocês conseguem compreender que para cada nível de dificuldade da ação profissional é preciso desenvolver competências profissionais reais para que possa desenvolver aquela função, aquele trabalho. Então, o livro digital ele vai trazer esse olhar. Os princípios etimológicos do currículo, isso aqui eu já trouxe para vocês uma revisão que a gente já trabalhou. O projeto pedagógico do curso, o que define o projeto pedagógico, o trabalho como princípios, atividades dos contextos laborais, o conhecer e o reconhecer no percurso formativo. Então, todas essas habilidades a gente já viu lá na epistemologia e também no livro digital vai trazer também esse olhar. Então, vocês vão fazendo, vão lendo, vão fazendo as anotações de vocês sobre o trabalho, qual é a visão do trabalho, qual é o que define um projeto pedagógico, qual é o perfil formativo, quais formas de aprendizagem. Até 2012, a gente volta, muda o rei, muda as leis, né? Até 2012, nós tínhamos a resolução de curso técnico, e essa resolução, ela se transformou, né? A gente teve uma revisão, e agora, no dia 5 de janeiro de 2021, houve essa reformulação, que também essa reformulação abrangeu os cursos de qualificação profissional e a pós-graduação. Inclusive, no nosso material complementar, eu coloco para vocês na íntegra essa resolução número 1, do dia 5 de janeiro de 2021. O que vai tratar das formas de certificação e dos perfis profissionais dos cursos profissionais. O que essa resolução 1 ela vai trazer para os cursos técnicos? Ela vai dizer que esse curso pode ser ofertado na forma integrada, na forma concomitante, na forma subsequente. Para os cursos de qualificação profissional, estruturação desses cursos. Então, para essa estruturação vai ter que ter. Vamos prestar atenção nesses links e já fazer nossas anotações. Identificação do curso, justificativa, objetivos, requisitos, perfil profissional de conclusão, organização curricular, critérios de aprovação, critérios de aproveitamento, a biblioteca, as instalações, a elaboração, o perfil dos professores e como esses certificados serão emitidos. Tudo isso vai estar lá na parte de estruturação desse curso, lá no artigo 14, no artigo 13 dessa resolução. O artigo 25 dessa resolução, ele vai trazer a estrutura para aprovação desse curso no sistema de ensino. E ele deve ter o quê? A identificação do curso, justificativo, requisitos, a forma de acesso, o perfil profissional de conclusão. Inclusive, a gente vai ter uma atividade que vocês vão poder estar vendo essa estruturação de curso na atividade prática. O perfil de saída, a organização curricular, os critérios de aproveitamento, a infraestrutura física, o perfil de qualificação do professor, a certificação, o prazo máximo, tudo isso vocês vão estar vendo lá no livro digital, e esse artigo 25 dessa resolução, ela vai trazer, a gente já está já com 11 minutos de aula, você vê como passa assim. Quando der uns 15 minutos, eu vou dar uma interrompida no vídeo, e vou dar continuidade no próximo vídeo, ok?
Combinado assim? As diretrizes curriculares. Aí, no artigo 30, você vai ver que para os cursos de educação profissional tecnológica de graduação, o que é que deve ter? Quais elementos devem ter? A identificação do curso, o objetivo, requisito e forma de acesso, o perfil profissional, a organização curricular, os critérios de aproveitamento, os procedimentos, a infraestrutura, a indicação dos professores certificados, os catálogos. Aí a gente vai, vocês vão ver lá que tem um link que vai mostrar os catálogos dos cursos e vocês, quando vocês abrirem, vocês vão poder ver os cursos e encontrar neles tudo isso que está nesses artigos que a gente fez a leitura. Ele é organizado, esse catálogo, em 3 eixos tecnológicos, que se reúnem em grupo de cursos, que pode ser de 800 horas, 1.000 horas, 120, 1.200 horas. Então, esses catálogos, ele está na 3ª edição, que foi feita em 2016. E vai dizer lá quais são os eixos tecnológicos, o perfil profissional, a conclusão, a infraestrutura, a carga horária mínima, que vocês também vão ver isso e vão poder fazer essa montagem na nossa atividade prática. A gente colocou lá no nosso um catálogo de um curso e para vocês poderem fazer a inferência. E as referências. Deixa eu sair aqui. Estou me vendo agora na tela cheia, né? Interromper a apresentação. Interromper aqui. Para a apresentação. Voltei. Então, a gente fez a apresentação agora do que vocês vão encontrar nesse livro digital e essa pequena introdução de todos os elementos que vai estar lá para o estudo. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre os nossos textos complementares e vai estar discutindo esses textos complementares. Por isso, antes de assistir o próximo vídeo, faça a leitura do texto complementar. Porque você vai assistir o próximo vídeo, a gente discutindo, mas você já vai ter feito a leitura. Um forte abraço, um cheiro carinhoso e até logo. Tchau!